Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui a gente vai ter mais um vídeo de ciências. Acredito que não vai ser o nosso último vídeo, né? Vocês vão parar de ouvir eu reclamando que vocês não assistem meu vídeo. Então, vai ser mais curto, com menos conteúdo. Espero que vocês aprendam algo e estejam mais preparados para a semana que vem nas nossas lives, a partir das próximas lives, né? Bom, essa semana a gente vai para a unidade 2, a gente vai falar sobre energia térmica. A gente já tinha falado de movimento, força, todas aquelas unidades de medida, e aqui a gente vai entrar em outra grandeza física, que é a temperatura. Vocês já estão acostumados a ouvir a palavra temperatura, né? Professor, eu já sei que é quanto de calor, né? Quanto de se está quente, se está frio e assim por diante, né? E aqui a unidade de medida da temperatura é grau Celsius. Tudo bem? Não é bem assim, tá? Na ciência, a gente tem definição para temperatura e temperatura não é a mesma coisa que calor. São coisas diferentes, tá? A temperatura, ela é definida, tá, como grau de agitação das partículas. Lembra lá das substâncias? Lembra lá das substâncias que tinham os átomos que formavam as substâncias, as moléculas, por aí vai? Lembra? Lembra? Tenho certeza que vocês lembram, vocês adoram esse conteúdo, né? Então, o que acontece é o seguinte, você tem duas partículas ali, uma pertinho da outra. Só que essas partículas, conforme elas ganham energia, elas vibram. Elas têm essa capacidade de vibração. E quanto mais energia elas têm, mais elas vão vibrar, tá? E a temperatura, ela mede esse grau de vibração das partículas, tá? Então você tem uma grandeza, né, que vai ver se essas partículas estão muito agitadas ou pouco agitadas. Então quando essas partículas estão pouco agitadas, você tem uma temperatura mais baixa, né, porque essas partículas estão com menos energia. Quando elas ganham muita energia, tá? Elas tendem a aumentar essa temperatura. Por que eu estou falando isso aqui? Se vocês colocarem a água para ferver, a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos como isso funciona, porque a gente vê as bolhas ali, né? Vê a água assim, e essa ideia dos estados físicos que eu falei para vocês ano passado, né? Sólido, líquido, gasoso, está muito interconectado com isso, com esse grau de agitação, né? Se ela está se agitando um pouquinho, as partículas podem estar mais próximas, né? Porque elas não precisam de muito espaço, e aí você está no estado sólido, né? Agora, se elas começam a se agitar mais, elas passam para o estado líquido, porque elas precisam de mais espaço. E agora, quando elas estão com muita energia, elas vibram tanto que elas estão tão separadas que daí elas alcançam um estado gasoso, onde as partículas realmente estão bem longe uma da outra, e aí elas ocupam um espaço muito maior, né? A gente sabe que os gases, a gente viu ano passado que os gases, eles têm a tendência de ocupar o espaço em que eles estão, né? Então, seja dentro dessa garrafinha, se eu colocar um gás aqui, ele vai ocupar aqui, mas se eu colocar ele dentro dessa sala, ele vai tender a separar as partículas dele pela sala, né? Ele vai tender a ocupar o espaço em que ele está, tá? Sensação térmica, tá? Sensação térmica, para ter esse conceito de sensação térmica, eu falo bastante do banho, né? Quando você entra no banho, digamos que todo mundo aqui tome banho quente, tá? Quando você entra no banho, você não tá com frio, né? Aí você entra na água quentinha, lá gostosa, toma um banho, assim, passa sabonete, coloca shampoo, e na hora que desliga o chuveiro, você começa, tá frio, pega a toalha, enrola, porque tá frio. Por quê? A temperatura não mudou, né? Ali a temperatura não mudou do ambiente, porque a mesma temperatura de antes, normalmente, né, é a temperatura que vai estar depois no ambiente. Porém, a temperatura do seu corpo mudou, porque agora o seu corpo está quente, o seu corpo está com uma temperatura mais alta, né? E isso faz com que, como o seu corpo está com uma temperatura mais alta, você sinta um ambiente mais frio, tá? Tem uma experiência ali que, se vocês forem fazer, façam com os pais de vocês,
para tomar o mais cuidado possível, tá? Na página 32, onde você tem ali 3 potinhos com água, né? Nesses potinhos com água você coloca água gelada, água da geladeira mesmo, bem geladinha, outro água da torneira e outro água quente, né? Aí você vai colocar uma mão na água gelada e uma mão na água quente. Deixar um tempinho ali, água quente, que eu digo assim, um pouquinho quente, não precisa ser muito quente, um pouco mais quente mesmo, deixar ela ferver só, nem ferver, nem aparecer muita bolha, só esquentar ela mesmo, tá? Às vezes colocar tipo 1 minuto no micro-ondas talvez seja o suficiente, eu não tenho certeza, tá? Mas cuidado para não queimar a mão, por isso que eu falo ou peguem água do chuveiro, tá? Se vocês forem tentar fazer. Daí a água a gente sabe que não vai queimar, né? A mão de vocês, mas vai estar quente. Aí você vai colocar uma na água gelada, outra na água quente. E na hora que você colocar as duas mãos, depois que você tira, né? Você vai colocar na água neutra, na água que você tirou da torneira, né? Aí você vai ver que a mão que você colocou na água quente vai sentir frio, porque você está perdendo calor ali, né? E a outra que estava na água gelada, ela vai começar a ganhar calor e você vai sentir calor na outra mão. Então você vai ter duas sensações térmicas. A sensação térmica está muito ligada a isso. Se você está perdendo ou ganhando energia. E isso, tá, está ligado ao que nós chamamos de calor. Tá? Calor é transferência de energia térmica. Tá? Transferência de temperatura. Então se eu tenho um corpo com uma temperatura mais alta, eu tenho a tendência dessa temperatura ir para um corpo que está com a temperatura mais baixa, tá? Então se eu pego 2 corpos aqui, vou pegar aqui assim, ó, esse aqui que está com uma temperatura alta, esse aqui está com uma temperatura baixa, e colocar os dois um do lado do outro, o que está com a temperatura alta vai começar a perder energia para o que está em a temperatura baixa, até que eles alcancem o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Eu coloquei aqui para vocês, ó, tá? Então, o que é esse equilíbrio térmico? Essas partículas aqui começarem a perder energia, da parte mais quente, para a parte que está mais fria, tá? Até que eles fiquem na mesma temperatura. No momento em que eles ficarem na mesma temperatura, não transferem mais energia, não tem ninguém mais quente, ninguém mais frio, né? Então não tem como passar mais energia, tá? Esse ponto aqui nós chamamos de equilíbrio térmico de energia, tá? Então, essa é as definições que vocês têm que saber para essa semana. Que nem eu falei, o vídeo é mais curto, a gente vai falar bastante disso na live, ainda tem bastante coisas, tá? A gente vai ver que essa questão da temperatura, ela não é medida só em graus Celsius, né? Vocês já conhecem também alguns, né? Que alguns lugares do mundo usam Fahrenheit, e a ciência em si, ela não usa nem graus Celsius nem Fahrenheit, ela usa outra escala. E aí a gente vai ver também a questão do zero absoluto, da temperatura, tá? A gente vai ter um monte de coisa ainda para falar sobre temperatura, mas isso aqui é uma introdução, são conceitos importantes para que você entenda os conteúdos daqui para frente, tá bom? Qualquer dúvida me chamem no WhatsApp, me chamem por e-mail, eu estou aberto a vocês para tirarem as dúvidas de vocês, tá? E espero que esteja tudo bem e até o nosso próximo encontro.